Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a vãs contendas. Algumas versões dizem discursos vãos, discursos sem fundamentos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Diz amém? Eu gosto de Paulo quando ele resolve dar umas pancadas. Nesse texto aqui ele bate com força. Diga comigo: Senhor, fala comigo e me ensina, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Amados, Paulo, o apóstolo aos gentios, eu disse aqui terça-feira passada, e li o texto, está saindo de Éfeso para a Macedônia, ou da região de Éfeso para a Macedônia. Preocupado com o futuro da igreja no que tange à sua pureza doutrinária, o apóstolo toma duas atitudes básicas e fundamentais. Primeiro, ele envia Tito para a ilha de Creta. E Paulo diz a Tito: por esta causa te coloquei em Creta, para que coloques em boa ordem as coisas que aí existem. Então Paulo envia Tito para Creta, Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 5, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, a fim de que Tito organizasse a igreja que estava naquela região. Ao mesmo tempo ele chama Timóteo e estabelece Timóteo como pastor da igreja em Éfeso e região. Então Paulo reúne toda a liderança da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, e diz assim: olhai por vós, ou olhai por vós mesmos, e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Por quê? Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós dois tipos de usurpadores da sã doutrina. Primeiro tipo, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Segundo tipo, homens perversos, que surgirão dentre vós mesmos, querendo atrair discípulos após si. Paulo então diz: vigiai. Ele está falando para a liderança da igreja. E não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, individualmente, a cada um de vós. A grande preocupação do apóstolo era que a igreja não perdesse a sua referência doutrinária, a sua fundamentação na palavra de Deus. Já na prisão, porque há quem diga que aquela viagem de Paulo teria sido a sua terceira e última, já na prisão Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. São cartas clássicas, doutrinárias, de orientação pastoral.
E o apóstolo trata com Timóteo desde o cuidado que ele deveria ter consigo mesmo enquanto homem de Deus. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, ele diz a Timóteo isso. Trata desde o cuidado que Timóteo deveria ter consigo mesmo até os sinais que haveriam no mundo, revelando a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Na orientação de Paulo a Timóteo, ele admoesta aquele discípulo pastor a perseverar em aprimorar-se no conhecimento da palavra de Deus. Ele diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, doquinos. Aprovado ali é o termo usado para os metais que eram passados no fogo para serem confirmados como verídicos, genuínos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala da palavra como de um instrumento, um equipamento, uma ferramenta, uma arma, uma espada, que precisa ser bem manejada para que o objetivo seja alcançado. Por isso ele diz a Timóteo: treina, procurar ali é esforça-te, se esmere. Olha para mim, deixa as bolinhas, olha para cá. Se esmere. Se cair, caiu. Bora lá, vamos receber aqui. Se esmere, esforce-se, dê o melhor de si, para apresentar-te a Deus aprovado. E quando ele abre esta carta, a primeira carta, ele começa alertando a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, sobre os falsos mestres que já estavam invadindo o seio da igreja, sobretudo na região de Éfeso, considerando que Éfeso é um centro idólatra, é um centro filosófico, é um centro econômico e uma das principais cidades do mundo antigo. Então Paulo cuidadosamente orienta a Timóteo sobre estes invasores do ambiente da igreja, que ensinam aquilo que ele chama de doutrina diversa. E é interessante que ele, na admoestação que diz ou que dá a Timóteo, menciona que esses falsos mestres que ensinam doutrinas diversas se ocupam de fábulas densas e genealogias extensas para reduzir a capacidade de raciocínio de quem lhe ouve. Mas diz Paulo, no final das contas, essas discussões nada trazem de edificação para com Deus, não se fundamenta na fé. No versículo de número 5, 6, ele diz que o fim de toda esta admoestação é o amor. E muitos se desviaram desta admoestação, declarando-se doutores da lei, conhecedores da verdade, donos da verdade. Aí Paulo diz: os tais não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. É um cuidado que ele está tendo de que a igreja precisa estar atenta àquelas, coloque entre aspas, tá? Verdades tão convictas, mas que não se fundamentam na fé. Se fundamentam em fábulas, experiências próprias, visões pessoais, axiologias, pensamentos próprios,
interpretação bíblica de acordo com aquilo que eu acredito, sem seguir aquilo que de fato a Bíblia está esboçando e dizendo. E ele admoesta a Timóteo que se coloque na posição de defensor da pureza do Evangelho, defensor da pureza doutrinária, zeloso de um Evangelho puro e genuíno. O que eu quero compartilhar com os irmãos é dentro desta abordagem de Paulo, quando ele, nos versículos que se seguem, revela para nós que alguns desses falsos mestres fundamentavam os seus argumentos na lei mosaica, para convencer os seus ouvintes a atendê-los. E aí Paulo diz: a lei não é ruim, a lei é boa, se usada legitimamente, se aplicada de maneira legítima e direcionada para o fim ao qual ela foi proposta. Aí Paulo vem e diz a Timóteo, lembrando que apesar de a lei ser boa, olha bem para mim, o Evangelho é superior. O próprio Paulo se coloca numa condição de pecador, quando no versículo 17 ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior deles. Então Paulo está dizendo: embora eu tenha nascido sob a lei e conheça a lei, não é pela lei que eu fui salvo pela graça. Então ele está dizendo: não queiram impetrar a lei de volta no lugar do Evangelho, porque o Evangelho é mais amplo do que a lei. Sabe quando Neemias, Esdras estão inaugurando o templo de Jerusalém e Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: a glória, eu vou começar a parar de citar os textos bíblicos aqui, vou citar só a metade para vocês completarem. É porque quando um pregador de fora chega e faz isso e vocês não sabem, fica feio demais para o pastor. Vamos lá, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. É incrível. É incrível como esse texto é mal aplicado e aplicado de forma conveniente para atender a meu ego. Tipo assim, vou mudar de igreja, estou chateado com o pastor, vou mudar de igreja e a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Estou revoltado com meu marido, estou revoltado com minha mulher, estou partindo no meio do mundo, não quero mais. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Não faz isso não. Faz isso não. Não abusa da minha capacidade de raciocínio. Literalmente aquela profecia estava dizendo que a glória daquela segunda casa, a que estava sendo construída, a mensagem é direta e específica para aquilo, seria maior do que o grande templo de Salomão, apesar de todo o seu luxo. Naquele segundo templo, uma nova fase, com o povo convertido, porque aprendeu a lição que o Senhor lhes dera no juízo do cativeiro, agora a glória do Senhor seria revelada. Mas se fizermos uma aplicação messiânica, está dizendo que a glória da graça é maior que a glória da lei, porque é mais ampla. Entendeu? Aqui Paulo está dizendo desses falsos mestres que utilizam a lei de forma ilegítima, distorcendo o texto para fazer valer aquilo que eles queriam. Paulo diz a Timóteo: eu te coloquei como defensor da pureza do Evangelho, milita como bom soldado de Cristo Jesus, não perca tempo com os negócios desta vida, fica firme naquilo para o que você foi chamado, defender o Evangelho.
A grande questão aqui é: quais são as características de um defensor da fé? Quais são os traços de um defensor da sã doutrina? Vamos lá, rapidinho, falar disso? Primeiro, conversão a Cristo. Você não pode defender aquilo que não agiu na sua própria vida. Como defender o evangelho que não operou em você? Como defender a sã doutrina se ela não é ornamento da minha vida? Estamos falando dos fundamentos do evangelho. Aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo 7, versículo 8, deixa eu falar mais devagar aqui. Romanos capítulo 14, versículo 7, versículo 8, Paulo diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, para o Senhor vivemos ou morremos, porque somos do Senhor. O que ele está dizendo é que a partir do momento que eu sou convertido a Cristo, não importa se eu vivi ou se eu morri, tudo isso é para Deus, é para a glória de Deus. Um indivíduo que se converteu a Cristo, presta atenção, não vive mais para si, nem morre mais para si. O grande problema desse evangelicalismo que nós vivemos hoje é a ideia de um evangelho que é inclinado a atender às minhas necessidades, os meus caprichos, e não o inverso. E eu e você precisamos entender que o céu não está inclinado a nos atender porque nos deve alguma coisa. Nós é quem devemos estar inclinados a atender o céu, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes. Então entenda uma coisa: o céu não te deve nada, Deus não te deve nada, a graça não te deve nada. Tudo aquilo que Ele nos dá não é para pagamento de dívida, é porque a misericórdia do Senhor é abundante e Ele nos alcança. Então, um defensor do evangelho é convertido a Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo de número 12 dessa primeira epístola. Ele diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério. Olha a segunda carta, capítulo de número 1, versículo 12: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde a minha fé está depositada. Eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu me converti a Ele e convivo com Ele. Lembra de Jó? Fala sério. Você lembra quando Deus diz a Satanás assim: vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Presta atenção, íntegro ali não é de integridade. Íntegro ali é de integralidade, homem completo. Não é que Jó não era íntegro, de integridade, é que lá na frente o Senhor diz homem íntegro e reto. Se o Senhor falar íntegro e reto, há uma redundância, porque retidão é integridade. Então o Senhor está dizendo que Jó é um homem integral, íntegro e se desvia do mal. O que é integral? Completo. Tudo na sua vida funciona bem e está harmonizado, sincronizado e perfeito. Não há nada a colocar em ordem. Depois de tudo isso, ele é íntegro, honesto, cuidadoso, zeloso e se desvia do mal. Quem faz essa apresentação de Jó? Deus. Alguém aqui levantaria a mão se eu lhe perguntar quem é mais crente do que Jó? Ninguém ousaria levantar a mão e dizer eu sou mais crente do que Jó. Ninguém faria isso. No entanto, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Quanta gente está na igreja e é íntegra, reta, mas não é por conhecimento de Deus,
É por cultura, caráter, tradição, capricho, mas não é para Deus. O chamamento aqui de viver para Deus ou morrer para Deus é entender que tudo em nós, integralidade, integridade, desviar-se do mal, tudo isso não pode ser apenas resultado de caráter, de religião, de capricho ou de regras. Tudo isso tem que ser em função de Deus, para agradar a Deus, para louvar a Deus, porque isso é conversão. Então é possível o cara estar dentro da igreja e não conhecer a Deus e não estar fazendo nada para Deus, apenas para si. Para que alguém olhe e aplauda, para que alguém olhe e reconheça, para que alguém olhe e valorize, mas Deus não está sendo glorificado. É ruim ser assim? Não, mas dá para ser melhor, dá para ser tudo isso para Deus, dá para ser tudo isso para o louvor de Deus. Isso é conversão, mudar. Converter é viver um processo de mudança, de transformação. Alguém que é defensor da fé precisa experimentar o produto do evangelho que ele prega. O resultado do evangelho que ele anuncia precisa ser convertido. Precisa viver dia após dia um processo de experiência de melhoramento, de transformação, de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E tem que viver o processo da lagarta, que se torna borboleta. Conversão não é, lá vai, não é aquele negócio de vir na igreja no dia da empolgação, levantar a mão, virou crente, mas quando o carnaval estiver perto, estão liberando tudo aí, tá? E não estão liberando tudo porque está tudo resolvido, é porque precisam justificar a realização do carnaval ano que vem. Então, para justificar a realização do carnaval ano que vem, está soltando tudo, soltando a regra. Bora lá. E tem crente que quando chegar perto do carnaval, a conversão dele, pastor, o senhor vai ter que me entender que, o senhor sabe, né, pastor, eu fiquei o ano inteiro preso dentro de casa. Que conversão banana de fim de feira é essa? Ou seja, a conversão é aquela que, a despeito de eu estar no templo ou em casa, na minha cidade ou em viagem, na frente das pessoas ou sozinho, o processo de transformação que o evangelho operou em mim é real, é genuíno e é para valer. Você me entendeu? Segunda marca de alguém que é defensor do evangelho, que defende a doutrina do evangelho, é o seu testemunho de vida. A minha vida precisa mostrar o evangelho escrito nos meus passos, porque a nossa vida é uma pregação. O nosso testemunho de vida, a maneira como resolvemos as nossas questões, é um testemunho de vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, versículo 5, diz que nós devemos ter bom testemunho dos que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. O que é aproveitar bem cada oportunidade? É não perder a chance de mostrar Cristo, de revelar Cristo através da vida. Você não precisa ser um crente chato, intragável, que vive julgando a vida dos outros, condenando o comportamento dos outros. Você pode ser uma garça, caminhando sobre o pântano, sem sujar as penas. Você pode ser um navio, trafegando sobre as águas, sem que as águas invadam o convés. O papel do cristão genuíno que revela testemunho não é viver condenando a vida do amigo, do parente, do vizinho. É testemunhar com a vida a transformação que o evangelho produziu nele.
Eu me afastei da minha família depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, porque todo mundo é treva. Como assim? Num dos nossos batismos aí, tempo atrás, uma moça, eu convidei para uma reunião em particular, irmãos, que não queriam ser batizados, e deixei claro, vocês não serão obrigados. Eu só quero entender por que não. Batismo, ela teria que romper todas as amizades dela que não fossem da igreja. Aí ela disse: pastor, eu sou nova convertida, minhas amizades são todas fora da igreja. Sua filha, e desde quando precisa acender a luz meio-dia no verão? Deus não nos chamou para ser lâmpada com o sol quente. Ele nos chamou para ser lâmpada em meio a um mundo tenebroso. Seja luz, onde você estiver, seja luz, viva como tal. Faça suas amigas verem a mudança que o Evangelho está produzindo na sua vida, para que elas se perguntem: o que está acontecendo contigo? O que houve em você? Pedro chega a dizer, no tocante a isso, que a mulher crente deve ganhar o seu marido para Deus, marido incrédulo, em silêncio. Como em silêncio? Pelo seu testemunho de vida. Lembrei-me agora de uma irmã que saiu de um culto de terça-feira revoltada comigo. Naquele dia ela disse que eu preguei uma mensagem muito dura. Eu não acho que eu prego mensagem dura nunca. Eu prego mensagens mais duras de vez em quando? Não, você não pode dizer isso. E ela saiu chateada, porque ela disse que eu preguei uma mensagem dura. E ela saiu revoltada e chegou em casa resmungando e dizendo: não volto mais naquela igreja. E o marido dela não era membro de igreja nenhuma, não era cristão, não era evangélico. E ela chegou em casa, ele estava dormindo, e ela foi para a cozinha, revoltada com o pastor, preparar um lanche para dormir. E na revolta começou a bater prato, bater panela, resmungando e acabando comigo. Como é que eu sei disso? Conto já. Daí a pouco ela disse que ela estava comendo e resmungando, e o marido chegou perto dela e falou assim: que foi, moleque? Tu vai para a igreja de volta pior do que saiu de casa? Ela disse: aquele pastor, ele está pensando que ele é quem? Para falar as coisas que ele me falou hoje. E é interessante que ela me contou depois, foi ela que me contou, como se eu tivesse botado o dedo na cara dela e dito alguns desaforos. Ela estava lá recebendo a palavra, como se eu estivesse falando diretamente com ela. E o marido perguntou assim: o que foi que o pastor disse? E ela começou a repetir. Aí ela disse que o marido levantou, deu um tapa na mesa assim: pois eu vou para esse culto terça-feira que vem, que eu quero conhecer esse pastor, que ele falou de tu exatamente o que você é. Aí na terça-feira seguinte ela veio para o culto, trouxe o marido, me pediu perdão por causa daquela postura dela e disse: pastor, é incrível como eu não estava vendo o que eu era, a palavra revelou, eu não admiti, e o meu marido foi lá e confirmou, porque o meu testemunho de vida é uma pregação. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 27, assim: por esta causa subjugo o meu corpo. Subjugar ali é esmurrar. Por esta causa eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado. O que Paulo está dizendo é: eu brigo comigo, eu entro em crise pessoal, eu me piso, eu me esmago, para que a minha pregação não me condene. Ele está falando, eu gosto disso, e gosto de como os homens de Deus da Bíblia são diferentes dos que se consideram homens de Deus em nosso tempo. Porque o indivíduo, para se considerar homem de Deus no nosso tempo, ele precisa entrar numa redoma, se cercar de uma áurea que existe igual à linha do Equador,
Só existe na cabeça dele. E fingir uma perfeição tão angelical, que ele não tem conflito, ele não tem batalha, ele não tem luta, uma perfeição. Paulo não. Paulo não sente necessidade de fingir que é anjo. Ele diz: eu esmurro o meu corpo, eu me atropelo, eu passo por cima de mim. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer se faço. Mas faço tudo isso para no final das contas não condenar-me a mim mesmo. Ele admite uma batalha pessoal, ele admite uma batalha interior, mas ele admite uma decisão de viver para Cristo, de honrar a Cristo, de glorificar a Cristo, porque essa é a vida daquele que defende o evangelho da fé. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: você não é perfeito, mas a sua decisão, fala com ele, mas a sua decisão é irrevogável. Vou repetir, fala com ele: você não é perfeito, mas a sua decisão é irrevogável. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, presta atenção, quebrou a marcha ré. Não dá para voltar atrás. Se você recuar, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Provoca de novo o vizinho, fala com ele assim: não dá para desistir. Fala de novo: não dá para desistir. Fala com ele: você foi selado. Terceira marca de um defensor da fé: conhecimento das Escrituras. Vou fazer uma pergunta sem graça, inconveniente, deseducada. Você conhece a Bíblia? Eu não estou falando de conhecer tudo, porque o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Eu já disse para os irmãos aqui que quando eu comecei a pregar, e eu estava fazendo as contas esses dias, se vocês contarem para alguém, vai dar processo. Eu estava fazendo as contas esses dias do meu tempo de ministério, e eu pensei que ia fazer 30 anos. E na verdade eu estou caminhando para 32 anos. Tudo bem, pastor Osni estava no Rio um dia desse, e ele disse que um irmão chegou para ele e falou assim: eu ouço o seu pastor desde que eu sou criança. E o pastor Osni disse que olhou para ele assim, e fez assim: quantos anos o irmão tem? E 63. Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Mas são 32 anos, então quando alguém me chega com 20x anos e diz: eu lhe ouço desde que sou criança, eu já não me sinto mais com coragem de questionar. Mas quando eu estava iniciando, há muitos anos atrás, eu tinha uma preocupação, e a minha preocupação era legítima, e eu já disse aqui. Eu disse ao meu pai: pai, quando eu pregar a Bíblia toda, eu vou pregar o quê? Porque eu imaginei que eu iria pregar de Gênesis a Apocalipse, ia esgotar o assunto, e eu ficaria sem o que falar. Foi legítimo, Deus sabe que foi legítima, foi honesta a minha preocupação. E o meu pai olhou para mim e fez assim: no dia que você conseguir pregar a Bíblia toda, me faça outra vez essa pergunta. Irmão, às vezes a sensação que eu tenho é que se eu pregasse todos os dias, não seria suficiente para eu conseguir sequer expor um pouquinho daquilo que está escrito. E se eu lê-la todos os dias e mergulhar nela todos os dias, de dia e de noite, nem ainda eu encontrarei o fundo do poço. E se eu dedicar o resto dos anos da minha vida a estudá-la, sem comer e sem dormir, ainda assim eu não chegarei lá, porque a fonte é inesgotável.
é preciso conhecer a Bíblia para defender a fé. É triste observar que boa parte dos crentes não sabem nada das Sagradas Escrituras. E o pior é perceber que muitos não querem saber. Eu ouvi um dia um pastor dizendo que ele não tem paciência para ler a Bíblia, porque logo os pés dele adormecem. Eu ouvi um outro dia um outro dizendo: para que tanta leitura depois de tantas formações que eu tenho? Falando da Bíblia. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Satanás vem tentar a Jesus em Mateus capítulo 4. E cada lance de tentação que ele lança contra Jesus, a resposta de Jesus Cristo é: está escrito. Está escrito. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, salta do pináculo do templo abaixo, porque o Salmo 91 diz que os anjos receberão ordem para te guardar e você não tropeçar em nenhuma pedra. Jesus diz: está escrito. Tá, então eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se você me adorar prostrado só um pouquinho. E Jesus diz: também está escrito. Toda resposta que sai da sua boca está fundamentada naquilo que está escrito. Eu já citei esse texto, vou repeti-lo. Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é conhecer a Bíblia para ficar entrando em discussões idiotas. Não é conhecer a Bíblia para ficar provocando a inteligência alheia e mostrar que sabe mais. Não. Não é conhecer a Bíblia para desfazer a fé do outro. É conhecer a Bíblia para que ela te blinde, para que ela te proteja, para que ela te imunize das falsas doutrinas, e na oportunidade que você tiver, anunciar a Cristo com sabedoria e com inteligência. Olha o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 14: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido. Toda a escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3, 14 a 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir e para corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Como defender o Evangelho? Como ser defensor da fé, se eu não sento para ler a palavra? Eu não vou numa escola bíblica, eu não vou num culto de ensino. Eu gosto mesmo, falei errado não, foi a propósito. Eu gosto mesmo é do mover. Eu gosto mesmo é quando o fogo pega. Ô vaso, ô varoa, se o fogo pegar e não for pela palavra, querida, é de palha. Se o mover vier e não for pela palavra, não é de Deus.
Se a unção vier e não for pela palavra, não é do Espírito Santo. Se o avivamento vier e não for pela palavra, é apenas euforia de fim de culto. Uma igreja alimentada pela palavra vive o genuíno avivamento. Ela vive o genuíno mover, e ela sente o fogo do Espírito Santo queimando na sua vida. Alguém já disse que eu não sou pentecostal, que eu sou um tradicional perdido no meio dos pentecostais. Eu sou pentecostal. Agora, eu não creio no movimento do Espírito se ele não está sendo movido pela palavra, não é do Espírito. Então, conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Já vou terminar. Quarto lugar, vamos lá. Eu preciso dizer algumas coisitas. Quarto traço de um defensor da fé: não vende o Evangelho. Não mercantiliza a fé. Um defensor do Evangelho não trata o Evangelho como se ele fosse um produto. Nós vivemos um tempo que a sociologia está tratando, sociologia cristã, de um assunto bastante complexo e polêmico até, chamado de evangelho de produto. Alguns homens e mulheres estão tratando o evangelho como marketing de rede, multinível. Vendendo o evangelho. A igreja virou uma loja. O púlpito virou um balcão. O pastor é um vendedor. E Deus é um fornecedor de estoque. Então, dê e receba. Então volte para casa com a chave, se você fizer o que eu estou te mandando. Então, cada igreja é caracterizada por um produto. O indivíduo que quer o culto da libertação vai na igreja X. Ele quer a restauração do casamento, vai na igreja Y. Se ele quer fazer os votos e campanhas, vai na igreja Z. Está gerando não apenas um mercantilismo, desculpa a expressão, estou na igreja, estou no púlpito, estou falando do evangelho, mas está gerando uma diarreia da fé. Não há regra, não há solidez, não há estabilidade, não há equilíbrio, não se sabe para onde vai, não se prega nada com nada, qualquer coisa é a mesma coisa, virou um feirão. Temos pessoas sem identidade doutrinária, não sabem o que são, não sabem para que vão na igreja, nem para onde vão na eternidade. A Bíblia é um livro de amuleto. A igreja é o lugar onde eu vou quando a coisa aperta e eu preciso de uma oração. O pastor é uma figura que eu peço para colocar a mão na minha cabeça quando eu estou debaixo de uma opressão violenta. Nada mais do que isso. Está errado. A minha aliança com Cristo inclui obedecer os seus ensinos, fazer parte do seu corpo, reconhecer que o templo é um lugar separado para adoração, mas a igreja é um organismo. A Bíblia é uma constituição. Eu não devo ir à igreja apenas quando a coisa vai mal. Eu estou lá porque eu pertenço
pertenço àquele lugar, porque eu me sinto parte de um corpo. Eu não cultuo porque eu quero algo de Deus em troca, eu cultuo porque reconheço que Ele é merecedor. Eu não oferto para comprar uma bênção, porque Deus não vende bênçãos, tudo é resultado de misericórdia. Eu oferto porque reconheço que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu. Precisamos nos libertar dessa coisa que está sendo anunciada, chamando-se de evangelho. E já vou terminar. Paulo diz a Timóteo que muitos, 2 Timóteo capítulo de número 6, versículo 9, por causa da ambição das riquezas, traspassaram a si mesmos com muitas dores. E ele diz, porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada haveremos de levar dele, tendo porém sustento, e com que vestir-se, esteja grato. Mantimento ali é manutenção, suprimento. Com que cobrir-se ali, fala de moradia, vestimenta. Você está suprido, o Senhor tem suprido a tua mesa, o Senhor tem suprido a tua família, o Senhor tem coberto a tua cabeça. Você está amparado na providência divina. Para de reclamar, esteja contente. Estar contente ali não significa se adequar a isso, ou se contentar em viver apenas isso. Você não está impedido de crescer. Cresça, mas o que Paulo está dizendo é: não deixe o amor ao dinheiro sangrar a sua alma. Essa é a orientação paulina. Ele chega a dizer que um defensor da fé deve ser não ganancioso. Não creio no evangelho da prosperidade, que só prospera quem prega. Eu não creio na pregação da prosperidade, que eu prospero e você não. Se é bíblico e se é prosperidade, e eu creio na prosperidade, eu sei que Deus te chamou para prosperar, para crescer. Não chamou a todos para ser ricos, nem todos serão. Ficar pregando aqui que você vai se tornar milionário em um ano, porque Deus vai fazer dessa igreja uma igreja de milionários em um ano. Vamos parar de novela. Existem homens que Deus levanta para a riqueza, outros não, mas a todos o Senhor levantou para viver em prosperidade, debaixo da sua providência. Todos prosperarão. Você vai prosperar na medida que o Senhor reservou para a sua vida. Você vai prosperar. Mas eu não posso distorcer o evangelho a troco de nada. Mesmo porque eu disse aqui semana passada, vou responder diante de Deus pelo que estou pregando aqui. Agora olha nos meus olhos. Eu creio que Deus tem prosperidade para o seu povo? Creio. Existem princípios que regem esta prosperidade? Existem. Mas vamos aprender com as sagradas escrituras o segredo para alcançar aquilo que o Senhor reservou para a nossa vida. Penúltimo lugar, um defensor do evangelho é manso. Não confunda mansidão com covardia. Não confunda mansidão com frouxidão. Outro dia eu olhei para o meu filho e fez assim, eu perguntei para ele assim: eu tenho cara de besta? Ele disse: tem. Mas é só a cara, tá? Porque de vez em quando tem gente que pensa que essa tranquilidade que eu pareço ter é idiotice. Você é um zonzo? É não, irmão. Isso aqui é oração todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu digo assim: Jesus, dá-me vitória sobre mim mesmo.
Jesus, me doma. Não deixa eu responder como eu quero, não deixa eu fazer como eu quero, porque eu sei que todo dia vai haver um desafio. Mas uma das características de um defensor da fé é mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Para corrigir não precisa gritar, não precisa ficar valente, não precisa desrespeitar, não precisa atropelar, não precisa ser na frente dos outros. Eu disse outro dia numa reunião de obreiros, eu não dou bronca num homem na frente da mulher dele, na frente dos filhos dele. E de vez em quando eu preciso falar mais sério com alguém. Mansidão é ter domínio da situação em si mesmo. O indivíduo que enfrentou a Faraó foi chamado de o homem mais manso da terra. Aquele que enfrentou a morte, o inferno e seus demônios, aquele que enfrentou o Sinédrio e o Império Romano, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estava atravessando a rua um dia, uma dessas avenidas. Quando eu vou atravessando, a motorista que estava parada soltou um palavrão do tamanho do carro. Foi tão alto que eu olhei. Quando eu olhei, ela fez assim: pastor Josué? Provoca a pessoa do seu lado e fala com ela assim: tenha calma. Seja manso, porque existem situações na vida para as quais você não terá o poder de revidar no chute. Tem situações na vida nas quais você é injustiçado. Vou parar. E você sabe que está sendo injustiçado. E vai precisar agir com mansidão. Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Capítulo 3, versículo 15 da primeira carta. Quando fomos arguidos sobre a razão da fé que há em nós. Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 25, que nós precisamos ensinar e admoestar com mansidão. Por que a gente pensa que autoridade e rispidez é a mesma coisa? Por que a gente pensa que nós estamos exercendo autoridade quando tratamos o filho no tapa? Quando a gente pode ter autoridade com mansidão. Mas pastor, isso é um equilíbrio impossível. Não é não. Pede para o Senhor controlar essa natureza brava. Pede para o Senhor assumir o comando. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Fala com a pessoa do seu lado assim: a matrícula está aberta. Tapa na mesa, prato na parede.
chute na mulher, tapa na criança. É isso que você chama de liderança? É isso que você chama de autoridade? Na sua cabeça isso é mandar? Você não serve nem para mandar na estaca presa pelo arame farpado. Pede ao Senhor: Senhor, me doma, me domina. Deus não vai violar a sua natureza e a sua personalidade. Ele não violou a minha. Eu me conheço. Eu me conheço. Não me trata como idiota. Ele não violou minha natureza e a minha personalidade. Mas dia após dia Ele mantém as rédeas. E de vez em quando, a sensação que eu tenho é que de vez em quando Ele dá uma soltadinha. Para quê? Que é para eu perceber que o controle não é resultado do meu mérito, é resultado da sua presença, mantendo tudo no lugar para que as coisas funcionem dentro do seu propósito. Fica de pé, por favor. Eu vou concluir dizendo que o último traço de um defensor da fé é amor pelas almas. Eu vou ousar dizer que você não é convertido se o seu coração não ama o pecador. Crente que não tem paixão por almas não é crente ainda. Paulo diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, em versículo 24: porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Lá na frente, no capítulo 21, versículo 11, ele diz: eu estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que professa a fé precisa orar para que haja salvação, clamar por salvação, evangelizar o pecador, cuidar daquele que enfraqueceu, porque é incrível como a gente muitas vezes tem amor pelas almas que ainda não chegaram, mas não amamos as que já estão aqui. Lembro do dia que um obreiro chegou para mim contando uma vantagem poderosa. E ele disse: com 30 dias de congregação já excluí 20. Eu disse: uau! Me diz, ganhou quantos? Ainda não, porque primeiro está fazendo a limpeza. Eu disse: vamos começar limpando o púlpito. É preciso mandar o outro para o seu lugar. Porque você não está num monturo, está numa igreja. Amor pelas almas. Estenda a mão ao que caiu, ofereça as costas ao que enfraqueceu, ofereça o remédio que cura a ferida daquele que foi atingido. Ser sacerdote e levita com um coração religioso não tem utilidade nenhuma para o ferido da estrada. É melhor ser samaritano, saber descer do animal e oferecer azeite para limpar a ferida e levar para o hospital. Porque o que almas feridas precisam é de cura, é de cuidado. E perto de você pode haver alguém que está precisando dessa cura, e o Senhor te deu o remédio. David Livingstone: Senhor, eu me alegro em passar fome e frio, contanto que em troca o Senhor me dê almas, porque sem almas eu não posso viver.
John Knox: Senhor, dá-me as almas da Escócia ou me mata. Ludwig Zinzendorf, monge alemão: Deus, eu te dou a minha mulher e os meus filhos, para que faças com eles o que quiseres, contanto que em troca o Senhor me dê almas, porque sem almas eu não posso ficar vivo. Quero orar com você. Diga comigo: Senhor, eu quero amor pelas almas. Pai, essa é a tua palavra, e eu peço que esta palavra penetre em nosso coração, que esta noite seja uma noite de incômodo em nosso espírito por almas, que nos tornemos apaixonados pela fé, pelo Evangelho, pela tua palavra, e não nos desviemos dele em função de nada, Senhor. E se tropeçarmos, que o nosso coração esteja tão firmado no Senhor, que fora do caminho não seja estabelecida a nossa trajetória, mas sejamos trazidos para o lugar que o Senhor estabeleceu para a nossa caminhada em Cristo. Nós te clamamos assim, no nome de Jesus.